Primeiro, um vídeo. Sim, são ovos mexidos. Mas se prestarem atenção, espero que sintam algo estranho. Porque vocês podem notar que o que está acontecendo é que os ovos mexidos estão virando ovos. E agora, vocês veem que a gema e a clara se separaram. E agora elas serão postas de volta no ovo. E todos nós sabemos lá no fundo que o universo não funciona assim. Um ovo mexido é uma papa. Uma papa saborosa, mas é uma papa. Um ovo é uma coisa linda e sofisticada, que pode criar coisas ainda mais sofisticadas como frangos. E nós sabemos, bem lá no fundo, que o universo não vai da papa para a complexidade. De fato, esse instinto está presente em uma das mais fundamentais leis da física, a segunda lei da termodinâmica, ou a lei da entropia. O que ela diz, basicamente, é que a tendência geral do universo é de se mover da ordem e estrutura à falta de ordem, falta de estrutura, de fato, a papa. E é por isso que este vídeo parece um pouco estranho. No entanto, olhe à sua volta. O que há à nossa volta é uma enorme complexidade. Eric Beinhocker estima que somente em Nova York há uns 10 bilhões de produtos bem distintos sendo vendidos. São centenas de vezes a mais que as espécies que existem na Terra. E são vendidos por uma espécie com cerca de 7 bilhões de indivíduos, que estão ligados por comércio, viagens e internet num sistema global de incrível complexidade. Aqui está um grande enigma. No universo regido pela segunda lei da termodinâmica, como é possível gerar o tipo de complexidade que descrevi? O tipo de complexidade representado por vocês e eu e o centro de convenções? A resposta pode ser que o universo pode criar complexidade, mas com grande dificuldade. Em pacotes, o que meu colega Fred Spear chama de condições cachinhos dourados. Nem muito quentes, nem muito frias. As ideais para a criação de complexidade. E coisas um pouco mais complexas aparecem. E onde existem coisas mais complexas, você pode ter coisas mais complexas ainda. E desta forma, a complexidade aumenta em estágios. Cada estágio é mágico, porque cria a impressão de algo inteiramente novo, aparecendo como que quase do nada no universo. Na grande história, nós chamamos esses momentos de limiares. E em cada limiar, as coisas se complicam. As coisas complexas ficam mais frágeis, mais vulneráveis. As condições cachinhos dourados ficam mais exigentes. E é mais difícil criar complexidade. Vejam, e nós, como criaturas muito complexas, precisamos muito saber a história de como o universo cria complexidade, apesar da segunda lei da termodinâmica. E porque complexidade traz vulnerabilidade e fragilidade. É essa história que temos na grande história. Mas, para tanto, você deve fazer algo que a princípio parece totalmente impossível. Você deve rever toda a história do universo. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar retrocedendo na linha do tempo. 13,7 bilhões de anos. O início dos tempos. À nossa volta não há nada. Não há nem tempo, nem espaço. Imagine a coisa mais escura, mais vazia que puder. Multiplique por trilhões de vezes e é lá que estamos. E de repente, BAM! O universo aparece, o universo inteiro. Assim cruzamos o primeiro limiar. O universo é pequeno, é menor que um átomo. É muito quente. Ele contém tudo o que existe no universo hoje. E você imagina sua expansão. Está se expandindo muito rapidamente. No início é só uma mancha, mas logo coisas mais distintas começam a surgir na mancha. No primeiro segundo, a energia se transforma em forças distintas, incluindo eletromagnetismo e gravidade. E a energia faz algo que chega a ser mágico. Ela se congela para formar a matéria, quarks, que vão criar prótons e leptons, que incluem elétrons. E tudo isso acontece no primeiro segundo. Agora avançamos 380 mil anos.
Isso é o dobro do tempo que nós humanos estamos nesse planeta. Agora surgem átomos simples de hidrogênio e hélio. Vou fazer uma pausa por um momento. 380 mil anos após as origens do universo, porque sabemos muito sobre o universo nesse estágio. Sabemos, acima de tudo, que era muito simples. Eram enormes nuvens de átomos de hidrogênio e hélio, e elas não tinham estrutura. Era uma espécie de papa cósmica. Mas essa não é a verdade completa. Estudos recentes, com satélites, tais como o satélite WMAP, mostraram que, de fato, havia pequenas diferenças nesse cenário. O que vemos aqui, essas áreas azuis, são cerca de 1/1000 de grau mais frias que as áreas vermelhas. São pequenas diferenças, mas foi o bastante para o universo passar a outro estágio na criação de complexidade. E é assim que funciona. Gravidade é mais poderosa onde há mais coisas. Então, onde existem áreas um pouco mais densas, a gravidade compacta nuvens de átomos de hidrogênio e hélio. Assim imaginamos como o universo se partiu em 1 bilhão de nuvens. E cada nuvem é compactada. A gravidade fica mais poderosa com a maior densidade. A temperatura começa a crescer no centro de cada nuvem. E então, no centro de cada nuvem, a temperatura passa do limiar de 10 milhões de graus. Prótons entram em fusão. Há uma enorme liberação de energia e... Bem, as primeiras estrelas surgem. Cerca de 200 milhões de anos após o Big Bang, as estrelas passam a surgir em todo o universo. Bilhões de estrelas. E o universo agora é realmente cada vez mais interessante e mais complexo. As estrelas criam as condições cachinhos dourados para cruzarmos dois novos limiares. Quando estrelas muito grandes morrem, elas criam temperaturas tão altas que os prótons se fundem em vários tipos de combinações exóticas, formando todos os elementos da tabela periódica. Se você está usando um anel de ouro, ele foi forjado na explosão de uma supernova. Assim, o universo ficou mais complexo quimicamente. E em um universo de química mais complexa, é possível se criar mais coisas. E o que começa a acontecer é que em volta de sóis novos, estrelas novas, todos esses elementos se combinam, eles se movem. A energia das estrelas os agita. Eles formam partículas, flocos de neve, formam pequenas poeiras, formam rochas, formam asteroides e, eventualmente, planetas e luas. Foi assim que o nosso sistema solar se formou, 4 bilhões e meio de anos atrás. Planetas rochosos como a Terra eram muito mais complexos que as estrelas, porque contém uma diversidade muito maior de materiais. Assim cruzamos um quarto limiar de complexidade. Agora, as coisas realmente se complicam. O estágio seguinte produz entidades que são muito mais frágeis, realmente mais vulneráveis, mas também muito mais criativas e muito mais capazes de gerar complexidade. Eu falo, é claro, de organismos vivos. Organismos vivos são criados por química. Nós somos gigantescos pacotes de elementos químicos. A química é dominada por força eletromagnética. Ela opera em escalas menores de gravidade, o que explica por que vocês e eu somos menores que estrelas ou planetas. Mas quais são as condições ideais na química? Quais as condições cachinhos dourados, nem muito quente nem muito frio? Primeiro precisamos de energia, mas não muito. No centro de uma estrela há tanta energia que átomos que se ligam são separados de novo, mas não de menos. No espaço intergaláctico, há tão pouca energia que os átomos não podem se ligar. O que você quer é o volume certo, e os planetas, no final, são perfeitos. Estão perto de estrelas, mas não demais. Também é preciso grande diversidade de elementos químicos, além de um líquido como a água. Por quê? Bem, nos gases, átomos se movem tão rápido que não podem se ligar. Em sólidos, átomos ficam juntos, não se movem. Em líquidos, podem viajar e se combinar e, desta maneira, formar moléculas. Mas onde você acha tais condições cachinhos dourados? Planetas são ótimos. E a Terra, no início, era quase perfeita. Estava na distância certa de sua estrela para conter grandes oceanos de água líquida. E bem no fundo dos oceanos, em fendas da crosta terrestre, havia o calor, que vem do centro da Terra. E havia diversidade de elementos. Nessas profundas fendas oceânicas, uma química fantástica passou a ocorrer, e átomos se ligaram em várias combinações exóticas. Mas é claro,
A vida é mais do que química exótica. Como se estabilizam estas moléculas enormes que parecem ser viáveis? Bom, é aqui que a vida produz um truque totalmente novo. Não se estabiliza o indivíduo. Você estabiliza o modelo, a coisa que leva informações e permite ao modelo copiar a si mesmo. E o DNA, é claro, essa linda molécula que contém as informações. Vocês devem conhecer a dupla hélice do DNA. Cada degrau contém informações. O DNA contém informações sobre como criar organismos vivos. O DNA também copia a si mesmo. Assim, ele faz essa cópia e solta os modelos em todo o oceano. E os dados se espalham. Notem que informações se tornaram parte de nossa história. A real beleza do DNA está em suas imperfeições. Ao fazer a cópia de 1 em cada bilhão de degraus, costuma haver um erro. E isso quer dizer que o DNA está de fato aprendendo, está acumulando novas formas de criar organismos vivos, pois alguns destes erros dão certo. O DNA está aprendendo e está criando maior diversidade e maior complexidade. E sabemos que isto aconteceu nos últimos 4 bilhões de anos. Na maior parte do tempo de vida na Terra, organismos vivos foram bem simples, unicelulares. Mas eles tinham maior diversidade e por dentro eram complexos. Então, entre 600 e 800 milhões de anos atrás, organismos multicelulares surgiram. Fungos, peixes, plantas, anfíbios, répteis e, é claro, vieram dinossauros. E ocasionalmente acontecem desastres. 65 milhões de anos atrás, um asteroide caiu na Terra, na península de Yucatán, criando as condições equivalentes a uma guerra nuclear. E dinossauros foram extintos. Péssima notícia para os dinossauros, mas ótimo para nossos ancestrais mamíferos, que proliferaram nos nichos deixados pelos dinossauros. E nós, seres humanos, somos parte desse ciclo criativo que começou 65 milhões de anos atrás, com a queda de um asteroide. Humanos apareceram cerca de 200 mil anos atrás. E creio que representamos um limiar nesta grande história. Vou explicar por quê. Vimos que o DNA aprende de certa forma. Ele acumula informações, mas é tão lento. O DNA acumula dados com erros aleatórios e só alguns podem dar certo. Mas o DNA também gerou um modo mais rápido de aprender, produziu organismos com cérebros. E estes organismos aprendem em tempo real. Eles acumulam informações, eles aprendem. Mas, infelizmente, quando eles morrem, as informações morrem com eles. O que tornou os humanos diferentes é a linguagem. Somos abençoados com a linguagem. O sistema de comunicação tão poderoso e tão preciso que podemos partilhar o que aprendemos com precisão, para ser acumulado na memória coletiva. Dessa forma, os dados sobrevivem aos indivíduos que aprenderam as lições e podem se acumular de uma geração a outra. É por isso, como uma espécie, que somos criativos e tão poderosos. E é por isso que temos uma história. Devemos ser a única espécie em 4 bilhões de anos a ter esse poder. Eu chamo essa habilidade de aprendizado coletivo, e isso nos torna diferentes. Podemos constatar isso nos estágios iniciais da história humana. Evoluímos como espécie nas savanas africanas, mas depois os humanos migraram para novos ambientes, terras com desertos, com selvas, para a tundra da Era do Gelo na Sibéria, um ambiente terrível, para as Américas, até a região da Australásia. Cada migração envolveu aprendizado, com novas formas de explorar o meio ambiente, novas formas de lidar com suas terras. Então, 10 mil anos atrás, ocorreu a mudança repentina no clima global. Com o fim da última Era do Gelo, aprendemos agricultura. E a agricultura foi uma explosão de energia. E ao explorar essa energia, a população humana se multiplicou, as sociedades ficaram maiores, mais densas, mais conectadas. E então, desde uns 500 anos atrás, começamos a nos ligar globalmente, através da navegação, de trens, o telégrafo, pela internet, até formarmos um único cérebro global com cerca de 7 bilhões de indivíduos. E esse cérebro aprende muito rápido. E nos últimos 200 anos, outra coisa aconteceu. Descobrimos mais uma fonte de energia, recursos fósseis. Tais combustíveis e aprendizado coletivo explicam a enorme complexidade que temos à nossa volta.
Muito bem. Aqui estamos, de volta ao centro de convenções. Esta foi uma jornada, uma viagem de retorno de 13,7 bilhões de anos. Vocês devem concordar que esta é uma história poderosa. É uma história em que os humanos têm um papel incrível e criativo, mas ela também contém alertas. Aprendizado coletivo é uma força muito poderosa. E não está claro se nós humanos estamos no controle. Lembro-me claramente de minha infância na Inglaterra, vivenciando a crise dos mísseis em Cuba. Por alguns dias, toda a biosfera parecia estar à beira da destruição. E as mesmas armas ainda estão aqui e estão ativas. Se escapamos disso, há outros desafios. Queimamos combustíveis fósseis a uma taxa que parece prejudicar as condições cachinhos dourados, que tornaram possível o crescimento das civilizações nos últimos 10.000 anos. O que a grande história faz é mostrar a natureza de nossa complexidade e a fragilidade, os perigos que nos cercam, mas também pode nos mostrar nosso poder de aprendizado coletivo. E agora, finalmente, isto é o que eu quero. Quero que o meu neto Daniel e seus amigos e sua geração em todo o mundo conheçam a história da grande história e que a saibam bem o bastante para entender os desafios à nossa frente e as oportunidades que temos. Por isso, um grupo de nós está criando um portal online grátis com a grande história para estudantes do ensino médio em todo o mundo. Pensamos que a grande história será um grande recurso intelectual para eles, pois Daniel e sua geração terão grandes desafios e terão grandes oportunidades à sua frente, neste momento limiar da história de nosso lindo planeta. Obrigado pela sua atenção.